Como que eu faço para aprender espanhol do absoluto zero sem nunca ter tido nenhum contato com o idioma? Além, é claro, do portunhol, que a gente sempre tenta improvisar, mas como que eu faço, por exemplo, para ser jogado aqui em qualquer país falante do espanhol e conseguir me comunicar bem, conseguir entender o sotaque, conseguir entender as gírias e conseguir me comunicar de uma forma eficaz? Se você já se fez essas perguntas, fica comigo que no vídeo de hoje a gente vai explorar tudo sobre o idioma espanhol, como de fato estudar de uma maneira eficaz, de uma maneira eficiente espanhol. E como que eu faço para botar em prática tudo isso através de aplicativos, através de agendas, através de programas, através de livros didáticos? Como que eu vou fazer isso? Então, nesse vídeo de hoje a gente vai responder todas essas perguntas. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan, eu sou professor de idiomas e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre o idioma espanhol. Como que eu faço para estudar espanhol do absoluto zero de uma maneira efetiva, de uma maneira eficaz, que realmente funcione. Então, se você curtiu o tema do vídeo, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos que querem aprender espanhol, que querem praticar o espanhol e também deixa aqui nos comentários que outros temas você quer que eu traga aqui para o canal. Então, sem mais enrolação, bora começar. Tá, antes da gente falar aqui das técnicas de estudo, como deixar o seu estudo mais eficaz, primeira coisa, por que estudar espanhol por conta própria? Qual que é a vantagem? Quais que são as vantagens de estudar espanhol por conta própria? Pessoal, a grande vantagem que nós temos de estudar espanhol por conta própria é a questão da proximidade do idioma. O espanhol é um idioma que compartilha até 89% dos mesmos tipos de vocabulário, da mesma gramática, da mesma estrutura lexical com o português. Então a gente tem uma grande semelhança entre os dois idiomas. Isso pode tanto ser um dificultador quanto um facilitador. Pode ser um dificultador porque você pode usar o português como uma muleta e aí fica aquele portunhol, fica aquela coisa estranha. Você vai falar uma palavra do espanhol que você não sabe, você vai falar pierto. Pierto não existe, a gente vai dizer cerca, para quando a gente quer passar essa ideia de proximidade em espanhol. Então, o fato de o espanhol ele ser tão parecido com o português pode sim te ajudar. Você vai ter aqui muito vocabulário idêntico na escrita, mas com pronúncias diferentes e também vocabulário que é reconhecível. Por exemplo, as palavras abuelo e abuela. Eu consigo bater o olho e identificar que eu estou falando de avô e avó. Palavras como madre, padre, eu consigo identificar e imaginar. Estou falando de mãe e de pai. Então é muito importante você ter essa noção e usar esse benefício, né? Usar essa vantagem ao seu favor. Estudando o idioma espanhol, entendendo ali principalmente os falsos cognatos, né? A gente tem a questão de sobrenome e apellido, a gente tem vários outros falsos cognatos e também pensar sempre em estudar pronúncia, porque o espanhol tem sons que não existem no português. O espanhol tem sons que são muito comuns, são familiares, mas que podem ser um pouquinho difíceis para nós brasileiros, como por exemplo o som do R tremido que eles usam, que é o duplo R deles, em palavras como arroz, ou no começo das palavras, como por exemplo em rock, raton. Então a gente tem que entender essas diferenciações de pronúncia, entender que esses sons específicos do espanhol, coisas relacionadas à gramática básica do espanhol e vocabulário. Pensar sempre em vocabulário e se perguntar, se questionar. Esse termo aqui, ele é em espanhol ou ele é do português? Será se tem alguma diferença? Será se esse termo ele é do espanhol, ele existe, mas ele tem um outro significado, ele é empregado de outra forma? Tentar ser crítico a como você expressa o seu espanhol falado, isso é muito importante. E outro ponto, estudar sozinho te dá mais autonomia de conseguir acompanhar o seu progresso, se você realmente está conseguindo alcançar os seus objetivos, se você está conseguindo de fato se comunicar e, é claro, fazer essa autoavaliação, se ouvir, se escutar e conseguir sempre ir se corrigindo. Mas é claro, tá galera? Se vocês querem estudar espanhol sozinho, é muito importante que vocês tenham alguém para te dar feedbacks, principalmente o nativo no espanhol. O nativo ele vai entender se o que você está falando faz sentido, se é só um portunhol ou se aquela palavra ela existe no espanhol, mas você está empregando ela de maneira equivocada. Tá, agora indo para o nosso passo a passo, como que eu faço para estudar espanhol do absoluto zero, sendo que eu nunca tive contato com o idioma? Primeira coisa, como eu já disse, estudar os sons do espanhol. Quais são os sons do espanhol que a gente pode aproveitar do português? Quais são os sons do espanhol que são mais fechados? Os sons mais abertos? Quais são os sons diferentes? Eles têm ali uma letra específica em espanhol, por exemplo, que é a ñ.
que é esse som muito parecido com o nosso NH. É importante estudar esse som também, galera, e entender quando e como usar esse som junto com as vogais fechadas do espanhol e outros sons que também vão variar muito, e também pensar em variações. A gente tem o duplo L, que é um som que varia demais de região para região. Isso é quase como o R caipira do Brasil, que a gente varia muito de região para região. Então estudar a pronúncia e também estudar ali um básico de vocabulário, tá sempre buscando novo vocabulário, principalmente porque coisa que mais acontece para quem está começando espanhol do zero, usar portunhol para tudo, mudar um pouquinho ali o som do português e continuar falando português só que com sotaque espanhol. Isso acontece demais, galera. Então é importante entender as diferenciações. Eu fazer ali a conjugação básica dos verbos no presente, passado e futuro, por exemplo, yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, vos sos, vos estás, él, ella está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ellas están. Fazer isso também no passado, no futuro, é aí que vai ter as diferenciações, as flexões que são diferentes do português. Por exemplo, o verbo dizer, decir. Para eu dizer no presente, terceira pessoa do presente, eu digo ele disse. Não tem a ver com o disse do português, que é no passado. Para eu dizer ele disse no passado, eu tenho que dizer ele dijo. E vários verbos do espanhol, eles seguem essa mesma lógica. Então, entender a lógica do idioma, entender que você está estudando um idioma completamente diferente, apesar de ser muito parecido com o português. E usar essas especificidades ao seu favor. Então, adquire vocabulário, utilizar o Anki como ferramenta de apoio para o vocabulário e ir praticando. Pratica, se grava e vai sempre corrigindo, vai vendo suas gravações, tenta gravar áudios falando em espanhol e vai comparando com áudios de nativos. Então, resumindo bem, uma coisa que você pode fazer do absoluto zero é criar um plano de estudos semanal. Você pode, inclusive, usar o próprio ChatGPT e o próprio Gemini para criar esse plano de estudos para você. O que eu recomendaria você colocar aqui nas suas primeiras semanas de espanhol? Essa questão gramatical básica do espanhol, tá? Para você entender, por exemplo, os pronomes lo, la, le. Aqui também essas questões de conjugação, presente, passado, futuro, que vão variado em relação ao português, é uma coisa normal. E ir adquirindo vocabulário. Então você pode, por exemplo, pegar aqui umas 3 palavras por semana, o que é perfeitamente aceitável, e pensando, né, que o espanhol ele não tem tantas palavras diferentes assim no português, muito diferentes do português, 3 palavras por semana. Cria um flashcard aqui colocando essas 3 palavras, vai criando baralhos, mini baralhos com cada um desses flashcards e pede o ChatGPT para criar um modelo de flashcard para você, com a palavra na frente, tradução no verso ou possíveis traduções, possíveis significados e ali pelo menos 3 frases de exemplo em espanhol para você entender exatamente como utilizar esse novo vocabulário. Você pode fazer isso aqui no primeiro mês, nas primeiras 4 semanas, e depois disso você já pode começar a tentar praticar, se gravar falando espanhol e já procurar amigos, parceiros de conversação. Recursos aqui para você potencializar o seu estudo de espanhol. Primeiro deles, o Duolingo. Pensando aqui você como um total iniciante no idioma, o Duolingo ele é uma boa ferramenta para 2 coisas, para você adquirir vocabulário novo e para você melhorar o seu listening, principalmente nos exercícios, né, que cada exercício ele é pronunciado, você entende bem como cada palavra é pronunciada, e também por conta do Duolingo Histórias, que é um recurso do Spotify, do Duolingo, onde você consegue acompanhar histórias em espanhol e você vai estar lá com a exposição, com o input todos os dias em espanhol. Então, Duolingo é uma boa ferramenta, mas ela só vai ser útil se você combinar com outras ferramentas. Minha ferramenta de número 2 seria o Memrise. O Memrise ele é muito bom porque ele vai trazer frases que são naturais em espanhol, com novos temas e também vocabulário novo, sempre com áudios de nativos, então você vai entender bem como pronunciar essas palavras em diferentes contextos. E por fim, terceiro recurso que eu gosto bastante e que eu já falei aqui nesse vídeo inclusive, é o Anki. Galera, o Anki é uma ferramenta de criação de flashcards, onde você tem a retenção de vocabulário, baseado muito ali em baralhos, em organização e repetição espaçada. Então, se você errou ali o significado de um termo, logo o Anki ele vai fazer aquele termo voltar para você até você memorizar. Você pode, inclusive, pronunciar através do microfonezinho da ferramenta para você entender melhor como que aquela palavra é pronunciada. Então, esses 3 recursos eu recomendaria para você que está começando aqui no espanhol: Duolingo, principalmente aqui o Duolingo Histórias, Memrise e também o Anki.
E um recurso extra que eu gostaria aqui de recomendar é a Teacher Alicia, galera. A Teacher Alicia é uma inteligência artificial que vai funcionar basicamente como uma professora de espanhol 24 horas por dia. Então, você está ali querendo estudar espanhol, está ali com preguiça de fazer um comando super específico para o ChatGPT, ou o ChatGPT gratuito ele meio que travar, você tendo a Teacher Alicia, ela vai ser a sua professora de espanhol 24 horas por dia. Ela é alimentada com milhares de livros de espanhol. Também questão de áudio, você pode mandar áudio para ela, ela vai te corrigir, entre outras características. Então fica aqui a minha dica extra, a Teacher Alicia é uma excelente ferramenta para você treinar o seu espanhol. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.